Olá irmãos, eu sou Jonathan Chaves, que gravei com o irmão Lázaro, e este é o meu canal no YouTube. Se você está chegando aqui agora, considere se inscrever, ativar o sininho para todas as notificações, deixar um like, hypar o vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares, deixar um comentário de sugestões e sobre o que você entendeu do vídeo. Isso tudo nos ajuda a alcançar mais pessoas. Irmãos, hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre uma passagem bíblica histórica e que mudou a nossa realidade. Gênesis 6. E como você já viu, o título desse vídeo é A Luta entre a Carne e o Espírito. Este capítulo da Bíblia nos confronta com a realidade da maldade humana e a necessidade urgente da intervenção divina. Essa história ressoa através dos séculos e fala diretamente aos nossos corações hoje. O primeiro ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos é sobre a degradação da humanidade. Este capítulo, Gênesis 6, nos apresenta um quadro sombrio da condição humana. A Bíblia nos diz que a maldade do homem se multiplicara na terra. Versículo 5. A criação de Deus, que em Gênesis 1 era descrita como muito bom, agora estava corrompida pelo pecado. A violência e o ódio se tornaram a norma. O coração do homem estava inclinado para o mal continuamente. As linhas de pensamento e os grupos de indivíduos menos importantes são destacados, enquanto o interesse é focado nas doutrinas e pessoas centrais aos procedimentos redentores de Deus com o homem. Essa realidade nos lembra da luta constante entre a carne e o espírito que existe dentro de cada um de nós. A carne, com seus desejos egoístas, sua inclinação para o pecado, sempre buscará nos afastar de Deus. O Espírito de Deus contende com o homem. Apesar da degradação da humanidade, vemos que o Espírito de Deus não abandona o homem. Isso nós podemos ver no versículo 3 do capítulo 6, que diz: Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Deus, em sua misericórdia, ainda buscava alcançar o coração do homem. O Espírito de Deus contendia, ou seja, se esforçava para proteger o homem. Mas o texto também revela que essa contenda não duraria para sempre. Essa passagem nos alerta para a importância de ouvirmos a voz do Espírito Santo, pois ele nem sempre contenderá conosco. Precisamos nos arrepender e nos voltar para Deus enquanto há tempo. No meio da escuridão surge um raio de esperança. Esse raio se chama Noé. Isso nós podemos ver no versículo 8 de Gênesis, que diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo, reto em sua geração e que andava com Deus. Isso nós vemos no versículo 9. Sua vida contrastava com a maldade que o cercava. Já naquele tempo, podemos ver Noé sendo luz no meio da escuridão da maldade. A fé e a obediência são essenciais para agradar a Deus e receber a sua graça. Noé, sem dúvida alguma, é um exemplo para nós. Ele nos mostra que mesmo em tempo de grande maldade, é possível viver uma vida que agrada a Deus confiando nele.
Ele também nos ensina sobre a importância da obediência. Ele recebeu instruções específicas de Deus para construir uma arca e cumpriu essa missão de forma diligente e obediente. A história de Noé também nos ensina sobre o juízo de Deus sobre o pecado. A corrupção da humanidade havia chegado a um ponto que exigia a intervenção divina. Deus decidiu enviar um dilúvio para destruir toda a carne, exceto Noé e sua família. Irmãos, não importam as circunstâncias, o juízo de Deus sempre é justo, pois ele não pode tolerar o pecado. O dilúvio também é um ato de graça, pois Deus proveu um meio de salvação através da arca. A arca é uma imagem de salvação em Cristo. Assim como Noé e sua família foram salvos do dilúvio através da arca, somos salvos do juízo de Deus através da fé em Jesus. Jesus é a nossa arca, nosso refúgio seguro em meio à tempestade da vida. Meus amados irmãos, a história de Gênesis 6 não é apenas uma história do passado. Ela nos fala sobre a nossa realidade presente. Vivemos em um mundo que ainda está corrompido pelo pecado, com pessoas que se chafurdam em profundezas do mal. Assim como na época de Noé, a maldade se multiplica e se torna comum. Somos confrontados com a luta entre a carne e o espírito a todo instante. Mas assim como Noé, também podemos escolher agradar a Deus, vivendo em obediência ao Espírito Santo. Devemos buscar a justiça, a retidão e a santidade, sabendo que o juízo de Deus é certo e que a salvação só é possível pela graça através da fé em Cristo. Portanto, meus amados irmãos, que possamos aprender com a história de Gênesis 6, que possamos nos arrepender a todo instante de nossos pecados, buscar a Deus com todo o nosso coração e viver uma vida que agrada a Ele. Que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e nos capacite a viver uma vida para a glória de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Que Deus te abençoe.